Oi pessoal, agora a gente vai falar sobre análise das alternativas parte 2. A gente vai ver mais alguns detalhes de como começar a interpretar, de como conseguir analisar esses processos que eu quero pensar sobre interpretação de texto. E aí, para começar a nossa brincadeira, começa assim, ó, erros comuns de compreensão de texto. O que a gente se atrapalha, o que é bem comum da gente encontrar que as pessoas dão uma escorregada aqui, ó. E ele diz assim: no primeiro passo para acertar é entender o que está sendo pedido no enunciado e o que dizem as alternativas ou itens. Algumas questões dão pistas, então aqui uma palavra boa, né? Umas pistas no próprio enunciado. Sendo assim, é fundamental decodificar os verbos que nele e nas alternativas se encontram. Moral da história: a gente vai conhecer alguns verbos, a gente vai entender o que esses verbos dizem para a gente, quando lê um enunciado, entender um pouco mais desses mecanismos que podem nos ajudar para entender o que essa questão pede. E aí, nessa relação, um desses verbos que a gente vai pensar são alguns verbos, né? Não te apavore, Zambelli, vou ter que testar tudo isso. Não, calma, vai dar certo. Afirmar, o que significa afirmar? Certificar. Significa comprovar, declarar, ou seja, quando se pede uma afirmação, é o que eu posso comprovar, né? É certificado, está confirmado, né? Tá afirmar. E para explicar, explicar significa justificar, significar expressar, ou seja, quando eu peço uma explicativa, eu quero uma justificativa. Caracterizar significa o quê? Distinguir, destacar as particularidades. Como assim? Caracterizar, a gente vai colocar uma série de adjetivos, a gente vai fazer um pouco mais de detalhamento, a gente vai conseguir apurar frente às várias opções o que realmente nos interessa desse processo. Quando eu falo em consistir, significa ser, né? Consistência, aquilo que é, equivaler, traduzir-se por determinada coisa, ser efeito, formado ou composto de, ou seja, do que eu sou consistido, do que o texto está constituído, ou seja, a relação de como ele se organiza, do que ele é composto, para a gente entender o mecanismo de interpretação. Associar, estabelecer uma correspondência entre duas coisas, unir-se, agregar. Essa daqui é uma ideia muito perigosa, essa ideia de associar, porque é natural a gente ir lendo o texto e em dado momento começar a pensar em outras coisas. É verdade, isso já aconteceu, eu já vi, já vivenciei isso, só que essa ideia, essa associação, ela não pode sair muito do nosso texto. A gente não pode se permitir daqui a pouco estar dando uma viajada no meio da prova, porque a interpretação é do texto e não das nossas vidas, das nossas vivências. Cuidado com isso. Justificar, provar, demonstrar, argumentar, explicar. Então, justificar, a ideia de demonstrar. É uma ideia legal para a gente ficar atento. Comparar, relacionar. Tá? A palavra-chave de comparar é relacionar. Coisas animadas ou inanimadas, concretas ou abstratas, da mesma natureza, que apresentam similitudes para procurar as relações de semelhança ou de disparidade. Pessoal, eu só posso comparar o que dá para ser comparado, porque daqui a pouco eu vou comparar um determinado comportamento do sul do Brasil com o comportamento do norte. Mas é que lá, de repente, eles não têm a mesma cultura, ou a cultura de lá é diferente da daqui, e aí não dá para comparar, né? Eu não posso comparar água de coco com chimarrão, não faz muito sentido. Mas eu comparo como bebida. Mas é que tem que ver se o texto permite essa relação de comparação. Daqui a pouco não é o mesmo processo, são mecanismos culturais diferentes, são processos diferentes, e que também podem ser muito parecidos se a gente considerar um outro aspecto. Tudo depende do texto, tudo depende do que esse texto nos permite deduzir a partir dele, comparar a partir dele. Relacionar, fazer comparação, né? Então, relacionar é a ideia de comparação, é conexão, de novo, sem viajar demais,
sem sair do texto. Definir, revelar, estabelecer limites, indicar a significação precisa de retratar, conceituar, explicar o significado. Definir, né? Definição de algo. Isso é muito importante em alguns textos. A argumentação, a defesa do ponto de vista começa a partir de uma definição. O cara define o processo ou define uma palavra e a gente parte como um argumento a partir dali. Diferenciar, então, é estabelecer essa distinção. Identificar, essa daqui é importante. É bem comum a gente encontrar questões que peçam para a gente identificar o que foi dito. E identificar significa distinguir os traços característicos de, reconhecer, permitir a identificação, tornar conhecido. Ou seja, identificar é a gente conseguir clarear a ideia dentro do texto. Isso é importante. Classificar, então, distribuir em classes e nos respectivos grupos de acordo com o sistema ou método de classificação. É claro que eu só vou determinar essa classe, eu só vou conseguir classificar dependendo de como eu quero organizar a relação do meu texto. Daqui a pouco a gente pega um texto que começa falando sobre a Copa, por exemplo. Bom, e aí ele vai falar sobre os estádios, depois ele vai falar sobre os times, depois ele vai falar da questão política. Então a gente vai classificando esses processos de estrutura política, estrutura de evento, estrutura de pessoas. É uma forma da gente organizar um texto. Referir-se é fazer menção, reportar, aludir. Determinar é precisar, né? É indicar algo. Citar é transcrever. Isso é muito comum também da gente encontrar em texto, porque a citação faz parte do método de argumentação. Quando eu cito alguém, né, que seja de relevância para a história, né, eu não posso dizer assim, de acordo com a minha mãe, os astros se alinham. Não, quem é minha mãe, né? Ou seja, tomara que ela não versal. Mas quando a gente vai citar alguém, a gente sempre menciona alguém que seja notório, que seja conhecido por todos. E isso é uma forma da gente organizar o texto. É uma forma da gente defender um ponto de vista, é uma forma de eu dar consistência para o meu texto. Citação. Indicar, fazer com que, por meio de gestos, sinais, símbolos, algo ou alguém seja visto, assinalar, designar e, claro, mostrar. A indicação, né, que é bem comum da gente encontrar nas questões, essa indicação significa o que está sendo mostrado no nosso texto. Deduzir, concluir algo pelo raciocínio, inferir, e aqui começam palavras bem clássicas de prova, né? A dedução, a inferência. Inferir é deduzir, é concluir, é o que eu consigo tirar a partir dessa ideia. Então eu deixo uma coisa muito explícita. Olha, eu não jogo mais bola. Então significa que um dia eu joguei bola, né? Porque esse mais dá uma ideia de que antes acontecia esse processo. É essa a ideia. A gente tem propor, submeter algo à apreciação, sugerir, né? Propor uma ideia, propor uma ação, propor uma opção, significa sugerir algo. Depreender, alcançar clareza intelectual a respeito de. Então, depreender, na verdade, é perceber, é compreender. Então, eu vou depreender, ou seja, eu percebo a partir do texto determinada informação. E aludir é fazer rápida menção a, referir-se a. Então, aludir é fazer uma alusão a algo, é fazer uma referência a algo. Isso tudo a gente tirou do dicionário para a gente começar a pensar sobre o valor dessas palavras, para a gente entender alguns enunciados de questões de prova. Legal. A partir daí, erros comuns de compreensão de textos. A extrapolação. Como assim? Ocorre quando o leitor sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, normalmente porque já conhecia o assunto devido à sua bagagem cultural. Cuidado, né? Daqui a pouco eu estou lendo um texto lá e o texto fala sobre a Copa. E eu sou um cara que gosta muito de futebol, eu entendo tudo de futebol. É claro que eu vou ler esse texto com outro sabor. Da mesma maneira que o cara que se eu fosse um cara que não gostasse de futebol, olha, eu não gosto, acho nojento, acho escroto, não gosto de futebol. Bom, então eu já vou ler aquele texto de uma forma diferente.
a gente não pode se permitir além do texto. A interpretação é de texto, não é de vida. Então esquece o que tu já sabe ou o que tu não sabe e te agarra no texto. É o que está no texto. A gente não pode deduzir algo a mais. Isso se chama extrapolação. É partir para algo que eu sei que não está no texto. Eu sei que é muito mais do que o texto me diz. Tá? E aí a gente tem então, para entender essa brincadeira, alguns preconceitos também fazem parte do nosso tipo de leitura, né? Quantas vezes a gente não está lendo e diz, isso é uma bobagem, nada a ver, isso nunca vai dar certo, e não deixa de ser um certo preconceito da nossa parte começar a julgar o texto, ou julgar as ações, ou as informações desse texto. Cuidado, não te atira nessa briga na hora da prova. A gente está lá para gabaritar essa prova, passar num concurso e seguir a vida. E não para ficar, acho que não, acho que é por aqui. Não se envolva demais no texto, que aí a gente não tem preconceito. Vamos ver um exemplo disso então, para a gente entender o que significa isso numa prova. Ele diz assim, ó, canudo pela internet. Então a gente já tem uma noção. Pelo título, eu já estou ligado que, olha, que canudo é esse, né? Esse canudo geralmente faz associação a alguma formatura, né? Canudo de formatura. Pela internet, ou seja, já estou falando de uma relação EAD, é o que eu espero que seja. Ou, de repente, a compra de diplomas pela internet. Então, eu já estou fazendo uma série de julgamentos só a partir do título. E aí, agora, a gente vai entender o que significa isso. O ensino à distância avança e já existem mais de 30 mil cursos oferecidos na rede, de graduação e pós-graduação até economia doméstica. Apresentou o assunto. Percebe que o assunto do meu texto é que existe uma crescente demanda EAD. É essa a proposta do texto. E aí ele diz assim, passados 9 anos de sua graduação em filosofia, a professora Ida Tom, de 54 anos, enfiou na cabeça que deveria voltar a estudar, por conta do trabalho no Museu Nacional do Calçado na cidade gaúcha de Novo Hamburgo, onde mora. Resolveu ter noções de museologia. Então a dona Ida era formada em filosofia, começou a trabalhar no Museu Nacional do Calçado, na cidade de Novo Hamburgo, e achou que deveria estudar museologia para facilitar, para aprimorar os seus conhecimentos para o seu trabalho. Mas, para isso, deveria contornar uma enorme dificuldade. O curso mais próximo ficava a 1.200 quilômetros de distância em São Paulo, ou seja, inviável para a dona Ida. Olha só, parece até um programa daqueles da sessão da tarde, assim, né? E agora? O que faremos com essa senhora que gostaria de trabalhar? O que você acha que ela deve fazer? Abandonar a família e partir rumo a São Paulo para estudar museologia? Não, se não fosse o título do nosso texto, que já deixa meio claro qual é a ideia. A gente já sabe o que vai acontecer. Percebe que eu não vou ter nenhuma surpresa, eu não imagino dona Ida chorando, triste, porque não conseguiu o seu diploma. Não vai acontecer isso. Não vai, porque o título do meu texto e a introdução do meu texto deixam claro que essa história vai ter um final feliz. Pelo menos eu espero. Vamos ver lá. Vamos ver se é verdade isso. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui quando ele diz assinale a alternativa cuja afirmação não encontra suporte no texto. O que eu não vou encontrar nesse texto, o que eu não vou conseguir responder nesse texto, ou que o texto não fala, que de repente eu que estou deduzindo a mais do que o texto está nos informando. Então, ele diz que a solução encontrada por Ida lançou mão das novas tecnologias educacionais. Olha, é o que eu consigo deduzir dessa relação, né? Porque a solução, o curso que ela queria estava em São Paulo, canudo EAD, canudo pela internet, ou seja, é isso, né? A gente tem uma base ali. Depois, o problema enfrentado por Ida, bem como a solução por ela encontrada, faz parte da realidade de muitas pessoas no Brasil. Sim, no início do texto ele diz que hoje existem mais de 30 mil cursos de graduação e pós-graduação.
A educação à distância já é uma realidade brasileira. Sim, né? Prazer? Tá, mas isso não está no texto. O que está lá no texto? Que com essa quantidade ele cresce cada vez mais, já existem graduações, já existem pós, ou seja, é uma realidade, né? Considerar que existem 30 mil cursos é uma realidade, já não dá para considerar que está começando, né? Depois, o ensino oferecido pela web abrange uma vasta gama de possibilidades, buscando atender a variadas tendências intelectuais. Se a gente considerar que existe até a relação da relação doméstica ali, né, de conhecimentos domésticos, então vamos combinar que existem muitas opções, né? A gente pode considerar isso. Na letra E, os cursos oferecidos pela web não podem ser considerados de grande importância, tendo em vista não contemplarem a modalidade presencial e abordarem tão somente aspectos triviais do conhecimento. Pessoal, olha o preconceito, né? Claro que na nossa relação, que já é uma relação de internet, é uma relação de AD, isso aqui fica muito forte. Mas eu não posso considerar, né, a partir de uma abordagem, se eu estivesse lendo isso na hora da prova, que eles não podem ser considerados de grande importância. Afinal, se existe até pós-graduação à distância, eles não devem ser cursos banalizados. Deve ter uma fundamentação nessa brincadeira ali. Por isso que a letra E é a nossa resposta. É um exemplo do preconceito que a gente pode estabelecer na hora de responder uma questão. Notem que o que eu acho sobre o curso à distância não importa para a prova. Importa é o que o texto está me mostrando. O que importa é o que o texto defende e não o que eu penso sobre o ensino à distância. Logo, a letra E é o exemplo típico de uma questão preconceituosa. Na sequência, redução é o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um ou outro aspecto, esquecendo-se que o texto é um conjunto de ideias. E aí, às vezes, a gente fica preso na ideia principal, na ideia secundária, e a gente esquece que o texto é composto realmente desse jogral de ideias, né? Eu lanço uma ideia, argumento com outra e vou construindo, vou tecendo o meu texto. Então, eu não posso reduzir esse texto. E aí, é um dos detalhes que a gente tem, que a gente vai ver agora aqui. Bichos para a saúde. E ele diz: está nas livrarias a obra O Poder Curativo dos Bichos. Os autores, Mark Barker e Daniel Morton, descrevem casos bem-sucedidos de pessoas que derrotaram doenças ou aprenderam a viver melhor graças à ajuda de algum animalzinho. Cães, gatos e cavalos estão entre os bichos citados. Então, ele falou do poder curativo, né? É um livro, está na livraria, então a obra Poder Curativo dos Bichos, o título do livro é bem claro, né? Esses autores descrevem casos bem-sucedidos de pessoas que derrotaram doenças ou aprenderam a viver melhor graças à ajuda de algum animalzinho, cães, gatos, nananã. Então observem que as palavras-chave isso é um livro, estou falando sobre o livro. Eu estou falando que esses animais, e não só esses, mas os animais, né, o poder curativo dos bichos é um título genérico e fala que existem dois tipos, né? Pessoas doentes e pessoas que viveram melhor. De acordo com esse texto, então, letra A, pessoas que têm animais de estimação são menos afeitas a contrair doenças. Pessoal, o poder curativo, eu tenho que inferir desse título que a pessoa estava doente, né? Que a pessoa estava doente. Inclusive, uma das análises derrotaram doenças, logo já estavam doentes. Então, não é que ele diminui, né, as pessoas de ficarem doentes. Não, ele ajuda a curar. A convivência entre seres humanos e animais pode contribuir para a cura de males físicos daqueles, ou seja, dos primeiros que foram citados, que são seres humanos. É essa a ideia. Essa é a nossa ideia que a gente tem no texto. Porque o texto mostra exatamente essa parte de o poder curativo das pessoas
que derrotaram as doenças ou viveram melhores. E é isso que está aqui na letra B. Vamos entender a letra C. Indivíduos que têm cães e gatos levam uma existência mais prazerosa. Bom, até pode ser, né? Eu até posso achar, olha, quem tiver um cachorrinho, quem tiver um gatinho vai viver melhor. Bom, mas isso é o que eu penso, não está isso no texto. O texto não mostra isso. Ele mostra que algumas pessoas viveram melhor, mas outras se curaram de doenças. Então, eu não posso esquecer que há um equilíbrio dessa ideia. Na letra D, apenas cães, gatos e cavalos são capazes de auxiliar os seres humanos durante uma enfermidade. Cuidado, ó. Ele diz que estão entre os bichos citados. Então, existem outros animais que também foram citados. Na letra E, pessoas bem-sucedidas costumam ter animais de estimação. Um pouco de preconceito dessa parte, né? Uma parte muito limitadora. Não pode dizer, olha, só é bem-sucedido o cara que tem um bicho. Então, qual é o segredo de vencer na vida? Compre um cachorro. Não é isso que ele está te dizendo. Então, eu não posso, a partir dali, achar que aquilo ali está muito restrito a toda a história, a toda a informação que tem no meu texto. Letra B de Brasil é a nossa resposta. Notem que a gente tem uma extrapolação quando ele diz contrair doenças e derrotar doenças. Ele fala em contrair e o texto fala em derrotar. É diferente. A gente tem cães e gatos e ele fala de animalzinho. A gente tem uma redução em cães, gatos e cavalos e de novo são os animalzinhos. E a extrapolação, pessoas bem-sucedidas de pessoas que derrotam doença. Então, é um processo diferente, como a gente debateu antes aqui. Contradição. O que é isso? É comum as alternativas apresentarem ideias contrárias às do texto, fazendo o candidato chegar a conclusões equivocadas, de modo a errar a questão. Então isso é normal, essas ideias contrárias, né? As alternativas vão nos jogando, manipulando, tiram um advérbio não, tiram um nunca, põem um sempre, põem um talvez, e são contradições, são relações diferentes do que estão no texto. E ele diz assim, ó, só contradiga o autor se isso for solicitado no comando da questão. Isso é legal da gente se dar conta, porque muitas questões dizem assim, ó, o que ele não disse? E aí é a hora que a gente se opõe. Caso contrário, a gente abraça o que ele está dizendo. E ele diz assim, ó, indique a alternativa que apresenta a ideia contrária à do texto. Então ele deixa claro no meu texto que é a ideia de oposição, que é a ideia de contrariedade que ele quer. Legal. Vamos para a vida. Ó, ele diz assim, então, lá um texto do Albert Einstein. E aí ele diz como vejo o mundo. E ele diz assim, ó, o que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Mistério. Ele é a fonte de toda arte e ciência verdadeira. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que ele está te dizendo? Ele está dizendo que esse mistério é a verdadeira ciência, que esse mistério é a arte, que esse mistério é a emoção. A emoção do quê? De olhar uma colina e achar bonito, a emoção de se permitir, a emoção de vivenciar as coisas. É isso que ele está dizendo que é a relação de mistério. E ele diz assim, ó, o que fez nascer a religião foi essa vivência do misterioso. Embora mesclado de terror, saber que existe algo insondável, ou seja, que a gente não sabe como chegar lá, a gente não sabe como pensar isso, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo, algo que compreenderemos apenas de uma forma muito rudimentar, é esta experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Percebe que quando ele fala dessa parte de religião, ele não está mencionando, porque os
o santo, ele não entra nesse mérito. Ele está dizendo que existe na questão singela da vida um mistério. E esse mistério, ele é tocante e racional. Eu sei que é misterioso, eu sei que é bonito de viver aquilo. É isso que o cara está te dizendo aqui. E ele diz assim, ó, neste sentido, e unicamente nesse sentido, pertenço aos homens profundamente religiosos. Ó, aqui tem que dar uma viajadinha num detalhe importante. Quando ele diz, olha, a gente está falando do Einstein, nem que tenha rodado em física no colégio, tu pode ser o zero à esquerda da física no colégio, mas tu sabe quem é o Einstein. É o cara da ciência, ele é o fodástico do bagulho. E aí ele diz assim, ó, neste sentido e unicamente, ou seja, só nisso, pertence aos homens religiosos. Porque ele é o cara da ciência. Mas quando ele fala desse mistério, quando ele fala dessa vivência do belo, de contemplação, aí ele diz que ele se permite ser um cara religioso, mas só nessa. Em outras coisas que ele não pode mensurar, coisas insondáveis. E ele diz que o texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte, não para a ciência. Note que o Einstein, quando ele entra dentro dessa relação, ele tá indo para o lado da arte, ele está indo para a arte da vida, né? Ele não entra pela questão da ciência. Quando eu leio esse texto do Einstein, ele diz que é só nesse sentido que ele se sente religioso, é porque é nesse sentido que ele pertence à questão artística, à questão de mistério, não à relação de ciência, que ele pesquisa, que ele instiga, que ele corre atrás, que ele estuda e explica por um viés científico. Então, o texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte? Exatamente. Porque é exatamente isso que o texto aborda, que é a ideia da gente se permitir vivenciar na arte, que é a relação abstrata, a relação subjetiva e não da ciência, que é algo exato, concreto, físico, mensurável. É isso aí, por isso que está certo. Com isso, a gente finaliza essa aula e a gente está um pouco mais armado para ir para cima dessas questões e conseguir apurar. Sempre uma leitura atenta e uma leitura das palavras-chave vai nos ajudar muito a chegar nas nossas respostas. Sempre é legal da gente pensar que é a interpretação do texto e não das minhas ideias. Vai para o texto, fica preso no texto. Existem muitos textos com questões, com palavras complicadas que a gente pode conseguir, às vezes, deduzir da ideia principal. Analisa o contexto, lê as alternativas que pode nos ajudar a um melhor entendimento do que o texto pede da gente. E era isso. Não desiste porque está valendo um emprego. Até a próxima!